Oi, gente, estamos começando mais um episódio do podcast RTC, dessa vez para falar sobre clima. Estamos com o Mauro Costa Beber, um produtor estudioso sobre o tema. E antes de começarmos já a abordar o assunto, lembrando que estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook, então segue aí, acompanha a Rede Técnica Cooperativa para conteúdos, novos conteúdos, também para rever esse episódio depois. Continua acompanhando a RTC, interagindo conosco, também se tiver alguma sugestão para os nossos próximos episódios, também pode comentar aí e interagir conosco. E aí eu estou aqui com o gerente de pesquisa da Rede Técnica Cooperativa, Dr. Geomar Coraça, acompanhado do nosso produtor, o Mauro Costa Beber, que é esse estudioso do clima, faz um trabalho muito importante desde a década de 90 e gostaria, Geomar, que tu começasse falando para a gente sobre a importância desse trabalho que ele desenvolve, também falando um pouquinho mais sobre o nosso convidado. Bom, primeiro é uma honra, né, ter você aqui hoje, Mauro, para a gente fazer esse bate-papo sobre um tema tão relevante, né, que tira o sono dos nossos produtores, né, afinal tem uma relação direta com os resultados da agricultura. Então esse foi um tema que a gente elencou, né, Jana, para a gente trazer aqui, e nada melhor nesse momento que trazer um especialista, um produtor, né, que tem o pé no campo, mas também gosta de estudar esses fenômenos climáticos para trazer resultados na propriedade. É um prazer poder contribuir aqui com a CCGL, com os agricultores, pesquisadores, com o meu conhecimento que eu adquiri agora por 9 anos já aprofundando esse tema que é tão difícil, mas é tão gratificante quando a gente consegue tirar proveito dele. Então eu vou falar um pouco sobre isso aqui com o pessoal aqui. Excelente. Depois a gente vai aprofundar mais. Uhum. E para a gente começar, Mauro, conta um pouco da tua história. Como é que é a tua relação, a tua história com a agricultura? Como é que tudo começou? Mas eu vou começar então bem. A nossa família veio da Itália, do norte da Itália. O meu avô veio em 1883 e a minha avó veio em 1916 por aí. E daí se fixaram ali na quarta colônia, em Val Varonesa, ali. Depois, o meu avô começou a trabalhar para o governo para ter uma renda e vieram para a região de Juí. Uhum. Daí trabalhava como agrimensor, achou umas terras bonitas ali na região de Juí, Bozano, Juricaba ali, daí se fixou ali na região onde meu pai mora até hoje. Esse ano faz 100 anos que o meu avô veio morar ali, onde meu pai, que tem 91 anos, ainda mora ali. Ali eu me criei, estudei nos coleginhos de interior, aqueles com turma multisseriada. Fui para um colégio estadual, fui para o colégio particular em Juiz, estudei no CAP, ali fiz o ensino médio. E daí meu pai disse, olha meu filho, tu pode seguir estudando, tu pode continuar na nossa atividade agrícola. Eu disse, eu não vou fazer nada, então vou voltar para a lavoura. Voltei em 81, já tinha um bom conhecimento sabia dirigir trator, máquina, fazer todas as operações de campo. E daí cheguei, o meu pai já me deu uma colheitadeira nova, uma 50-50 nova que tinha vindo. Comecei na colheita do trigo, que as aulas terminavam 30 de outubro, eu sempre passava por média, era bem estudioso. Uhum. E daí, dali para cá, então faz 44 anos agora, fez final de outubro que eu estou na lavoura direto. Daí fui casando, tive filhos, fui morar numa propriedade lá em Condor, faz 36 anos lá, moro numa fazenda lá, que nós adquirimos em 84, e o meu pai sempre morou em Bozano e ia trabalhar, voltava no final de semana. Eu disse, eu quando casar não quero fazer esse... Uhum. Daí fui morar na propriedade lá mesmo. E estou lá até hoje, continuei a minha vida na lavoura. Em 96 nós separamos 3 irmãos que trabalhavam junto, que eram meu pai e 2 irmãos. Um são proprietário da sementeira, Sementes Costa Beber, e outro faleceu, meu primo toca a lavoura, e eu fiquei administrando a nossa. Então vai fazer 30 anos agora em junho do ano que vem que eu estou administrando a nossa propriedade lá. E também sempre participando de palestras técnicas, de reuniões, sempre atualizando. Porque a agricultura, se tu ficar parado, tu fica para trás, né? Cada dia tem uma novidade. Então comecei com o plantio convencional, com todos os desafios. Daí me lembro que nós íamos aqui em Cruz Alta, no ano de 1992, nos Macanhã, aí, eles tinham tirado todos os terraços e estavam com o plantio direto implantado.
Chegamos lá na nossa propriedade e dissemos para nossos pais, nós vamos mudar toda a propriedade. Começamos a tirar a curva de nível e fazer plantio direto, e daí fizemos uma coisa boa. Nós botamos 4 toneladas de calcário em toda a terra e subsolamos, e daí começamos o plantio direto. Então nós estamos com um solo melhor preparado para o plantio direto. E daí fomos seguindo os transgênicos e até hoje, sempre atualizando, mais ou menos essa é a história. Eu tenho 2 filhas, uma formada em administração, outra em contabilidade, e o meu filho está na metade do curso de agronomia. O meu genro é formado em ciências da computação, tecnologia da informação. Ele é programador, fez um programa fantástico para nós lá na propriedade, gerenciamento de toda a propriedade. Que bacana. E nós trabalhamos muito com dados, assim, informações. Eu, desde 96, eu trabalho com Excel. Eu trabalho com várias coisas de... Por exemplo, nós temos o centro de operações da John Deere também. Nós temos média de um talhão de 15 safras de soja. Então, tu pega ali e pede qual que é a média de soja das últimas 15 safras. Ele te dá os lugares que são mais produtivos, menos. Então, só para contar um pouco, gosto disso. Todas as operações de campo nossa dos últimos 10 anos, se eu quiser buscar lá, tem toda ela. Que eu plantei tal dia, tal cultivar, tal tratamento, colhi tanto. Então, assim, a gente tem um bom banco de dados, tanto da lavoura quanto financeiro. A gente sabe quanto que custa um saco de soja para produzir, um de trigo, um de aveia. Tem todo o custo de produção, tem o custo fixo. E daí a gente também tem Nós fizemos balanço patrimonial também faz mais de 15 anos, 20 anos. Todo ano a gente sabe quanto que vale a nossa propriedade, como se fosse vender naquele dia. Sabe? Como se fosse, hoje eu vou vender a propriedade e vale tanto. Então, dados, informações e análise. Eu gosto muito de analisar. Termina uma colheita de soja, eu vou lá, assim, todos os experimentos que eu faço, eu tenho que ver se tudo certinho para ver se aquilo deu resultado ou não. Que bacana. Jana, quando eu convidei o Mauro para o podcast, a gente começou a conversar sobre as produtividades, ele me mandou uma tabela com as áreas, já as produtividades, então já estava organizando as informações dessa safra, né, mano? Exatamente. Muito bacana. Então, depois dessa introdução aí, eu deixo vocês aí para também fazer uma interação. Deixa eu matar uma curiosidade, essa origem italiana da família permanece no nome da propriedade hoje, né? Então, o nome da propriedade, quando nós compramos em 84, era de um holandês. Ele vendeu para ir para o Mato Grosso, lá, daí era Granja Brasilanda. Daí eu disse para o meu pai, agora entrou esse italiano aqui, vai ser Brasil com Itália. Então ficou Agropecuária Brasitália. Até hoje, então ficou homenageando a nossa avó que veio da Itália, sofreu tanto nessa vida para nos dar essa oportunidade de estar aqui no Brasil, senão não sei onde elas estavam hoje. Exatamente. Eles saíram de uma situação difícil lá na Itália, encontraram uma situação difícil, mas eles tinham muita fé, coragem e conseguiram. E hoje nós precisamos ter muita fé e coragem para seguir em frente também, que os desafios continuam, né? Com certeza. Diferentes, mas continuam. Com certeza. E, Mauro, o que te levou a começar a estudar o clima, né? Tentar compreender? Da onde que nasceu essa motivação de ser um estudioso do clima? Eu, então, desde que eu fui morar na propriedade lá, que eu casei em 1989, no ano de 1990 eu comecei a anotar as chuvas da propriedade, os eventos, e daí eu tinha aquilo anotado, como todos hoje, muitas têm propriedades, né? Isso é uma fotografia, eu sempre digo, mas eu não queria uma fotografia, eu queria uma radiografia ou uma tomografia computadorizada. Daí chegou em 2016, eu sempre participava de palestras sobre climatologista, o Paulo Ticciuri e outros, e nunca dava muito certo, assim, era muito genérico, muito do Brasil, muito do... Daí eu comecei a tabular esses dados, e daí eu disse, mas tem alguma coisa, às vezes, que eu possa buscar. Daí comecei a colocar numa planilha as temperaturas de vários locais do oceano. Então, do Oceano Pacífico, eu tenho de 4 locais, Nino 1.2, Nino 3, Nino 4 e o Pacífico Sul. Daí peguei do Atlântico, então o Atlântico na linha do Nordeste, do Sudeste e do Sul. Daí eu tenho mês a mês, dos últimos 35 anos, todas essas temperaturas que estão juntas na mesma coluna. E daí agora, faz uns 3 anos para cá, eu coloquei também uma tal de oscilação decadal do Pacífico, certo, que é muito importante.
Aí, na outra coluna tem as precipitações, as temperaturas mínimas do mês. E de um outro lado, daí eu tenho a produção de soja, de trigo do Rio Grande do Sul, da Cotripal, da nossa propriedade, dos Estados Unidos, da Argentina, da China. Então eu pego assim, na mesma linha do tempo, eu vejo o que aconteceu quando as temperaturas dos oceanos estavam de uma determinada maneira, o que aconteceu no mundo. Qual que foi a produção mundial de soja, de milho, de trigo, na nossa região, na Argentina, no Rio Grande do Sul. E isso também faz regular a oferta e demanda e baliza os preços. Exato. Então, e isso tem sido muito, dos últimos 5 anos, por exemplo, tem dado muito certo. Tipo, os Estados Unidos vão colher um pouco acima da média, colhem. Vão colher um pouco abaixo, colhem. O Rio Grande do Sul é para colher menos, dá menos. O Brasil como um todo. Então, esse estudo todo me trouxe também um pouco de conhecimento do que pode acontecer com o preço e com a produção mundial. E quanto ao inverno, que é outra coisa importante, tem uma correlação muito forte também os oceanos com a produtividade do trigo, do milho, no verão, do soja. Então, o inverno é muito importante a gente estar preparado. Em março, por exemplo, tem dados que tem 95% de correlação com a safra que nós vamos colher em novembro. Olha só. Isso é muito importante. Então, em março, a temperatura de tal lugar do oceano está quente, eu filtro no Excel, e em 95% dos anos foi bom para o trigo. Se está frio, em 95% foi ruim, para o tirar bem baixo. Então, ali eu me planejo a lavoura, antes de plantar ainda. Então, assim, mais ou menos um pouco da história, e isso me trouxe esse conhecimento. Comecei a divulgar acho que faz uns 6 anos, mensalmente, num blog que eu tenho, num site lá. E tem 10 mil acessos todo mês só no site, e daí fora os PDF que fica circulando nos grupos do WhatsApp, daí, né? Pessoal, assim, todo mundo lê, aproveita o que pode, cada um tem o livre-arbítrio, né? Pode se basear no que quiser, mas assim talvez seja também um contraponto na formação da opinião de cada um, da lavoura, olhar aquilo ali e ver o que eu enxerguei ali. Uhum. E, Mauro, assim, até para explicar para quem nos escuta e quem nos assiste também, né? Essa dinâmica de temperatura dos oceanos tem a relação direta com a dinâmica de chuva, né? Então, esse é, inclusive, o fator que explica ou é considerado para os fenômenos de El Niño, Laninha e neutralidade. Né? Eu vou dar, então, uma explicada mais ou menos nessa... Nós temos vários fatores. Então, o primeiro fator é um fator de longo prazo, que é a oscilação decadal do Pacífico. Uhum. Ela forma períodos de 20 a 30 anos. Então, por exemplo, passa um período, dentro desse período, por exemplo, de 20 a 30 anos, no Rio Grande do Sul, que é muito impactado pelo clima, quando essa oscilação decadal está negativa, ele é um gerador de laninhas. Uhum. Laninhas são climas mais irregulares em precipitação e menores volumes no verão no Rio Grande do Sul. São anos bons para trigo, mas anos mais difíceis para milho e para soja. E isso é ao contrário para o norte e nordeste do Brasil. Exatamente. Caso, né? Daí, às vezes, quando é bom para nós, é ruim para o Mato Piba. Por exemplo, só para fazer um parênteses, de 2015 a 2019... essa oscilação decadal do Pacífico teve o hiato. Nós estamos num período já de 26, 27 anos que ela está negativa, que gera mais laninha, anos mais difíceis para o Rio Grande do Sul. A frequência maior de laninhas. Por exemplo, teve 13 laninha para uns 5, 6 El Niño. Então, a proporção é muito maior. Quando essa oscilação decadal está positiva, se gera mais neutralidades e El Niño, que são melhores para o Rio Grande do Sul. Então, de 2015 a 2019, sempre essa oscilação teve positiva. Nós tivemos, a nossa média de produtividade da nossa propriedade foi de 73 sacas de soja por hectare. Então, agora, de 2020 para cá, que ela está negativa, então teve 2021, que teve um outro fator que interferiu, que foi boa safra do Rio Grande do Sul, a maior safra da história, e 2024, que foi o El Niño, que é um fator que ele prevalece a oscilação. Então, esse fator de 20 anos, 30, que é a oscilação decadal. Temos um fator anual, que é o El Niño, Laninha, neutralidade,
que daí faz o ano ser bom para trigo ou o ano ser bom para soja ou o contrário, né? Isso é anual. E pode se repetir, como se repetiu os Laninha agora em 2021, 22, 23, 25 e 26 praticamente. Nós vamos ter 5 Laninha com um El Ninho nos últimos 6 anos. Daí depois, junto com esses 2 fatores, que é décadas, ano, tem o Atlântico, que é muito importante para nós, com vários locais, com temperaturas que mudam a cada mês, que formam, assim, um clima para o Rio Grande do Sul. Que é pouco considerado até pelos meteorologistas nas análises, né? Começou a ser mais agora, mas... eu acredito que depois, faz 8 anos que eu estou falando isso, até os meteorologistas do Brasil já começam a olhar um pouquinho mais para esse lado também, mas esse Atlântico, ele é dinâmico, imprevisível, muito imprevisível, e ele, tipo, que nem o Pacífico, ele se altera 0,3 graus por mês. Então, que nem hoje, em novembro de 2025, nós estamos com menos 0,7. Praticamente na costa do Peru, 1,2, o 3, o 3,4, está uma linha de águas mais frias, e assim o Atlântico, na linha do Nordeste, já está mais aquecido, no Sudeste está mais fria a água, e nós aqui no Sul estaria meio neutra a água. Então, mais ou menos esse é o panorama que está hoje. E até a gente nota que o Atlântico, nessa linha entre a linha do Equador e a latitude 30, que é mais ou menos a nossa região aqui, fazia muitos anos que não estava tão frio no inverno e na primavera. Isso fez o clima ficar diferente. Nós tivemos uma primavera mais fria, e não mais seca, mas com temperaturas amenas, que atrasou uns 10 dias o ciclo da cultura do trigo, por exemplo, né? E as chuvas estão diferentes, está demorando para firmar no Centro-Oeste, Mato Piba, lá tiveram problema, e nós aqui está continuando chovendo. Nós estamos então hoje dia 18 e ainda está chuvas boas no Rio Grande do Sul. O clima está diferente dos últimos anos, isso é uma constatação. Concluindo, nós temos um outro fator, que é uma tal de oscilação Madden-Júlia. Ela é 30, 40 dias. Então, ou ela leva chuva e faz umas invernadas no centro-oeste do Brasil e no Mato Piba, ou ela traz umas chuvas mais recorrentes para nós. Então, quando esse fator está levando chuva para nós, dá uns veranicos para nós, mesmo no ano de El Ninho. Como em 2024 nós tivemos ali, final de janeiro, ali, aquilo ali, essa oscilação Madden-Júlia estava botando chuva lá no centro-oeste. Então nós aqui, até antes de vir para cá, eu não olhei como é que está agora, em qual dos fatores que nós estamos. Mas a gente vê agora, por exemplo, nós então temos uma previsão de um período de pouca chuva, agora assim de 25 de novembro a 25 de dezembro, segundo a previsão modelo europeu, esse MWF, tipo choveria uns 40% abaixo da média. Vai ter chuva, vamos supor que entra uma chuva, só que volumes menores. Então nós vamos ter um período que agora tem menos chuva. E também a Lua, parece que está atrasada. A Lua nova vai ser dia 20 de novembro. O pessoal fala, será que não está atrasado uma Lua? Sabe? Que atrasou um pouquinho a chuva, atrasou o trigo. Eu disse, olha, eu não sei de Lua, não é quase. Não chegou nessa esfera. Não, a Lua... São mais de números, de dados, de interpretar números, assim, estatísticos, sabe? Muito legal, muito legal. E quais outros parâmetros assim que você utiliza para essa tomada de decisão ou para essa tua análise, né? Você citou vários parâmetros aqui relacionados ao oceano, né? Aos parâmetros climáticos e da tua propriedade, né? O que tu considera mais? Daí assim, tipo, a gente tá lá na propriedade, né? Então eu vou também colocar uma coisa que eu considero importante, o tempo é muito importante. Então nós temos quando eu era criança, por exemplo, eu me lembro de uma vez, eu tinha 7 anos de idade, 3 horas da manhã, o meu pai foi lá, Mauro, vamos ter que carregar o trigo que nós deixamos na lavoura. Então, nós pegamos um tratorzinho com reboque, eu com 7 anos eu ia dirigindo, e as colheitadeiras largavam todas as bolsas nos montinhos, assim, e ele e um funcionário colocando em cima do reboque, tinha uns 40 saquinhos de trigo lá, sabe aquela época era assim. E daí eu penso hoje, né? Hoje tu tem uma previsão assim para 2, 3 dias muito assertiva,
Então, tu sabe se tu pode deixar para colher amanhã, que nem hoje eu não estou colhendo, vou deixar secar mais a palha, o solo, porque a previsão até sábado é de sol. Uma vez tu não tinha isso, né? Então, essa previsão do tempo, de umidade relativa do ar, de vários fatores, os agricultores têm que usar muito isso, a aproveitar essa informação. E senão, às vezes, tu vai pulverizar com umidade relativa do ar baixo. Hoje tu tem informação na ponta do lápis, aí no celular, né? Então, todas as informações de tempo faltam ainda um pouquinho. O agricultor, às vezes, planta no barro e depois para de plantar um dia que é ótimo para plantar, né? Então, a informação do tempo eu considero muito importante e muito precisa hoje. Até o Brasil adquiriu um supercomputador agora, que dizem que vai revolucionar. A partir de fevereiro ele vai estar operando, vai ser o melhor computador da América Latina de clima. Então eu espero que isso ajude a melhorar um pouquinho até as nossas previsões, assim, mais tipo, como é que eu vou dizer? Ela vai pegar um polígono menor. Resolução então, por exemplo, melhor. A minha lavoura lá pode ter uma previsão mais assertiva, que uma vez era para o estado, depois passou para uma região, talvez vai passar para um município, para um lugar do município, uma previsão melhor. Em segundo lugar, então, que é a previsão climática, que é isso que vocês vê na mídia, é a El Niño, a Laninha e coisa. Então, dentro dessa previsão, eu me planejo mais a longo prazo. Quanto ao tamanho da minha área de trigo, áreas de cobertura, área de aveia, então durante os anos, o ano que eu vejo que tem uma estatística muito boa para uma boa produtividade de trigo, eu aumento ao máximo a minha plantação de trigo. Num ano, por exemplo, que é um El Niño, que é difícil, que chove muito, é muito quente, eu diminuo a área, sempre planto, e eu considero assim, que um agricultor ele tem que saber que ele pode gastar a média da lavoura dele dos últimos, eu considero de 5, mas de 10 anos. Então, tudo que eu colher mais de trigo esse ano, por exemplo, eu vou fechar com 70 sacos por hectare. A minha média dos últimos anos é de 65. Então, 5 sacos vai faltar, talvez no ano que vem, ou mais, para mim completar aquela média. Então, a gente tem que pensar assim, eu sempre colho a média dos últimos anos. O que der a mais vai ter que servir para completar no outro ano. E da mesma maneira a soja. A soja também, então a média a gente sempre tem que ver. Se sobrou um pouco, vai faltar no outro ano, né? Então o clima, ele nos dá essa média, ele é o responsável. Soberano, né? Soberano. Então a gente também não pode culpar o clima por às vezes um erro da gente, um erro estratégico de cultivar, de posicionamento, de aumentar a área de uma cultivar num ano que não é para aquela cultivar. Então, nós temos que buscar todo o conhecimento técnico gerado pela cooperativa, pela CCGL, pela pesquisa e usar isso na nossa propriedade. Eu acredito que falta ainda um pouco do agricultor ele se planejar muito em função do conhecimento técnico e também do clima. Então, por exemplo, esse é um ano, o que eu sempre falo? Eu fiz muitas palestras agora para esse início de safra de verão. Vamos diluir o risco, vamos começar a plantar 20 de outubro e vamos até dezembro, às vezes plantando um pouco cada janela, não perder as janelas, porque uma chuva boa, uma emergência boa é importante. Estabelecimento é o primeiro passo. Exatamente. Pode ser que depois falte, e daí o cara tem que ficar parado um período longo sem plantar, então... Mas não, eu vi um monte de gente que já terminou a planta, dia 10 de novembro, então é um risco de tu colocar muitos ovos na mesma cesta, vai que dá um veranico num período X, pega toda aquela lavoura, né? Principalmente metade oeste, sul do estado, eu considero que poderiam ir plantando até Natal, às vezes lá que não teria problema. Certeza. Porque às vezes vai chover bem em final de fevereiro, março, e lá o solo mais raso precisa de mais umidade do que nós aqui no norte. E a safrinha dos últimos anos de laninho, o pessoal colheu mais que safra normal. Exato. Então não precisa ter aquela pressa, fazer um bom manejo de solo e coisa. Então, dentro disso que eu estudo e eu tento planejar a minha propriedade, sabendo como que foi todos os anos mais parecidos do passado, quando que foi que choveu mais ou choveu menos, e coloco as cultivares, assim, de escalonamento,
bastante tipo de cultivar, cada uma tem uma característica, e tentar, dessa maneira, minimizar as perdas, né? Mitigar o risco da estiagem. Mauro, então assim, você planeja a proporção de área, por exemplo, do trigo, né? Se você investe mais, investe menos, você planeja o número de cultivar que você vai utilizar, né? E data de semeadura também. Dá para dizer que esses são os 3 fatores que você trabalha pautado, né, nessa estratégia que você desenhou do que o clima está predizendo, né? Sim. É isso? Sim, bem isso. Tipo o trigo. Então, eu sei certo na minha região lá, que é de Condor, Palmeira, qual que é a melhor época de plantio. Cada região vai ter uma, São Luís, São Borja, Vacaria. Então, para mim lá, a melhor época para mim escapar de uma geada e também escapar um pouco da chuva, que metade de setembro em diante, que é o período de floração, eu começo a plantar dia 10 de junho, um ciclo longo, um titã, um ponteiro, por exemplo, vou dizer um nome ali para... daí depois pego o ciclo médio, que seria aí de 15 a 20, 25 de junho, e de 25 da final de junho, esse ano plantei até 8 de julho, o super precoce. Hoje tem muitas cultivares que são muito rápidas. Sim. E dentro dessa estratégia eu tenho colhido umas médias muito boas de trigo. Daí tu tem também um escalonamento de risco, às vezes tu planta ou tu não consegue plantar, né? Por isso que tem que sempre começar, quando começa a época tem que plantar uma parte. Às vezes dá 15 dias de chuva, tu não consegue mais plantar. Daí tu já plantou a variedade de ciclo longo, né? Daí tu tem a de ciclo médio, planta aquela, dá mais uma semana de chuva às vezes, vai para super precoce. E daí na hora da colheita às vezes vai dar 10 dias de diferença, uns 25 dias de plantio vai se tornar uns 10 a 15 dias de colheita. Então isso que acontece na prática, né? Daí tu consegue fazer todos os manejos e no final tu consegue ter uma média de produtividade boa, assim, isso visando o trigo. Sim. Perfeito. E uma curiosidade que eu queria te perguntar, que você mencionou, a questão do mercado, né? Porque hoje o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele não rege mais, ou ele tem um peso muito irrelevante na produção brasileira e no mercado internacional. Mas a condição climática, talvez, que impactar uma safra americana ou uma safra brasileira no Mato Piba, por exemplo, pode ter um impacto direto sobre a questão do preço das commodities. Você olha para isso também para planejar a venda dos teus produtos, da soja, do trigo, do milho? Eu olho também isso. Eu olho assim, tipo, a oferta e demanda mundial. Eu tenho um site lá que é do USDA mesmo, né? Então eu acompanho isso faz muitos anos. E a gente, por exemplo, nós no Brasil, nós aumentamos muito a produção de soja. No ano 2000, nós produzimos 33 milhões de toneladas. Agora, em 2026, vai ser 176 milhões de toneladas. É praticamente 5 vezes mais. Então, nós somos os responsáveis por estar sofrendo por um preço achatado do soja. Colocamos soja. Não é culpa de outros, é culpa do agricultor, que é um empreendedor que foi abrindo o Mato Piba, foi abrindo o Centro-Oeste. E nos Estados Unidos, por exemplo, e no ano de 2000, eles produziam 80 milhões de toneladas. Agora eles estão produzindo 115. Então, há um bom tempo já, né? Isso. A Argentina produzia 50 milhões de toneladas no ano 2000 e agora produz 50. Então, e o Brasil que fez mudar tanto o milho quanto o soja. E outra coisa muito interessante, lá no ano de 2000, por aí, se dava uma seca na Argentina, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o impacto nos preços era muito grande. Rio Grande do Sul afetava Chicago. Exatamente. A produção brasileira ou da América Latina, ela ficava de Paraná para baixo. Paraná, Rio Grande do Sul, Argentina. E agora, 25 anos depois, a maioria da produção está para cima. Então, o Paraguai, o Paraná, o Rio Grande do Sul, a Argentina se tornaram menores do que o Mato Grosso, que produz 48 milhões de toneladas, o Mato Piba, que produz bastante. Então, houve um equilíbrio. Se quebrar no Rio Grande do Sul, ou não muda muito a safra. A Argentina daí tem um pouco de impacto, mas a safra da América do Sul começou a trabalhar com uma estabilidade. Os Estados Unidos, por exemplo, a oscilação deles é muito pequena. Eles oscilam aí de
Por exemplo, ou 55 ou 60 sacas por hectare, sabe? É muito pequena. Num ano ruim para eles, eles colhem um pouquinho menos. Não colhem hoje abaixo de 100 milhões mais. Isso, então... É muito raro. É bem assim interessante de ver de como é difícil de fazer. O que aumentou a sorte do agricultor e de toda a cadeia produtiva é o consumo de biodiesel, que no Rio Grande do Sul já está no Brasil está em 50 milhões de toneladas de soja, e nos Estados Unidos também. O etanol de milho, que nos Estados Unidos, quando eu fui a última vez lá, era 120, eu acho que deve estar em mais de 160 milhões de toneladas de milho. Toda a produção brasileira de milho é menor do que eles usam para etanol. Então, isso fez com que nós tivéssemos uma demanda de produtos e estabilizasse um pouco o preço, senão não sei que preço. Talvez no Rio Grande do Sul, com o aumento talvez do consumo do trigo também para etanol, talvez que também ajude um pouquinho a minimizar um pouco a perda de preço que nós temos, né? Mas como tu estava falando, então a gente sabendo que vai dar uma safra X em tal lugar, pode isso afetar um pouco o preço, que já teve, o preço do soja era $6 por bushel, ele já teve a 17 em 2012, por exemplo, em 2018, se não me engano, e daí agora está $11, né? Então, ele não está ruim até, só que o nosso custo de produção está muito alto, né? O custo nosso tem aumentado muito, principalmente depois da ferrugem asiática. Fez aumentar praticamente em 5, 6 sacos por hectare de custo na nossa propriedade, que não existia antes da ferrugem. Então, nós tínhamos um custo de 13 sacos por hectare no ano de 2012, 13, por aí. Veio a ferrugem, hoje, com a elevação de todos os outros, nós estamos em 25 sacos, só entre insumos, semente, né? Adubo, só de insumos. Isso aumentou bastante nos últimos anos. Interessante. Então, essa é uma das mensagens, talvez, do nosso bate-papo. O produtor precisa compreender o clima. E você me mencionou que as tuas análises, elas são regionais, né? Então, elas não podem ser, talvez, replicadas para outras regiões de forma totalmente direta, talvez de forma indireta. E sim, os produtores, por exemplo, das regiões das Missões, da metade sul, devem buscar entender essa dinâmica na sua região. Então, talvez essa seja uma mensagem aos produtores, não negligenciar o clima, mas vamos tentar entender, né? Assim, as águas dos oceanos são as mesmas para o mundo inteiro. Só que daí o que muda é o volume de precipitação e a produtividade em cada lugar do Brasil. Então, eu tenho dados do IMET, por exemplo, de todo o Rio Grande do Sul. Eu sei se lá em São Luís, em Bagé, em Encruzilhada do Sul, Pelotas, como é que vai ser aquele ano, porque eu tenho também dos últimos 35 anos os dados das estações. Só que é tanto dado que às vezes eu não tenho tempo de fazer. Tenho dados do Mato Grosso, do Mato Piba, que o pessoal de lá me pede também. Então, os oceanos são os mesmos. Se nós colocássemos o Brasil inteiro dentro da minha planilha de outros lugares, ele ia formar um banco de dados regionalizado por estação do IMET, por exemplo. Pega a produtividade de Rondonópolis com as precipitações e o clima dos últimos 30 anos de Rondonópolis. Ele vai te dar um dado preciso de Rondonópolis, por exemplo, ou de cada lugar do Brasil. Então, eu estudo mais especificamente a nossa região aqui, que é Passo Fundo, Palmeira, Ijuí, Cruz Alta, onde tem as estações aqui que eu uso. E eu divulgo um pouco mais essa região que é mais que eu abranjo aqui, os agricultores daqui, né? Então, eu foco mais. Mas tem dados muito interessantes, por exemplo, Vacaria. Se tu pegar no pico do calor, tá 33 graus. Pega Samboja, tá 43, entende? Dá 10 graus. Ali não tem estresse por calor. E lá a planta tá morrendo de calor. Pega a minha região aí, vai dar no meio. Então, vai dar 36, sabe? 37. Então, cada lugar tem uma temperatura, tem uma pluviometria e tem uma época que é mais recomendada para plantio de cada cultura, que é o zoneamento tipo agroclimático. ZARC, né? Então, acho que é importante olhar isso também. Porque às vezes eu posso falar, não, a melhor época de plantar para mim é tal,
mas para o cara que está em outra região, em Vacaria, não pode plantar em junho porque dá uma geada, ele perde o trigo, ele tem que plantar em julho, vai colher em dezembro o trigo, vai plantar soja em dezembro, então cada região tem uma particularidade, né? E Mauro, tu mencionou a questão do aumento da precisão, né? Até no Smart Cope hoje a gente usa uma previsão do tempo que tem uma resolução de 500 por 500 metros, então ela não é mais a nível do município, sim a nível da propriedade. E às vezes a condição do tempo, ela impõe essa variabilidade, né? O produtor ele tem uma área que ele conhece que chove melhor, outra que chove um pouco menos. Vocês têm algumas áreas um pouco distantes da fazenda de vocês. Isso acontece? Vocês observam essa dinâmica distinta de talhão para talhão, de propriedade para propriedade? Sim, eu tenho vários pluviômetros espalhados na propriedade. Então, nós temos uma propriedade aqui perto, no Alto da União, em Juí, por exemplo, uma em Bozano, daí umas em Condor, que dá 10 quilômetros de distância de uma ponta na outra lavoura. Esse ano, por exemplo, num lado da lavoura, mais para o lado de Condor, tu conhece a região da Mambuca ali? Sim. 40 por hectare. E a região da Esquina Beck, mais Palmeira das Missões, 80 de soja por hectare. Então, para ver, 10 quilômetros de distância, um deu 40, as mesmas cultivaram, outra deu 80. Então, essa ano de laninha é isso. É irregularidade na distribuição espacial, chove num lugar, não chove no outro. E temporal, que eu digo, é volume também, um lugar. Então, é muito dinâmico. Isso E assim, ó, a região, por exemplo, de Ijuí aqui, uma vez chovia menos. E daí, nos anos, aí choveu bem. Esse ano que choveu um pouco menos, sabe? Então, é muito dinâmico isso. Tem as regiões melhores que eu conheço, assim, região do Campo Santo, em Palmeira. Sim. Coronel Bicaco ali, tem uma estabilidade melhor de chuva. Daí tem outras regiões, tipo aqui no Passo da Palmeira, Santa Bárbara, chove um pouco melhor. Porongos também. E tem regiões que geralmente... Tem outras pessoas que me dizem, mas um açude puxa chuva, um pivô puxa chuva. Eu disse, se açude puxasse chuva, a barragem do Passo Real, de 18 mil hectares, não teria dado seca. Salto do Jacuí não poderia ter estiagem, né? Salto do Jacuí, 15 de novembro, essas regiões na borda têm sido muito seca nesses anos secos. Então, o clima é uma coisa muito maior do que assim, às vezes uma altitude, uma formação de nuvem, uma coisa que faz despejar água num lugar no outro. E parece que onde começa a chover num lugar, aquela umidade ali parece que traz as próximas chuvas. Então, isso é outra coisa que é ruim nos anos de laninha. Muitos lugares fica sem uma, fica sem duas, fica sem 3 chuvas e perde totalmente a produtividade. E isso mesmo hoje com modelagem matemática, né? Os modelos eles conseguem prever tendências, mas não intensidade. Tem o exemplo de formação de tornados, por exemplo, né? No hemisfério norte, consegue prever que eles podem ocorrer, o risco, mas é difícil saber se ele vai ser um F1, um F2 ou um F5. Né? E aonde que ele vai ocorrer também. Isso é muito difícil, é que nem essas precipitações de verão. Então a gente às vezes poderia pensar, né? Não, a previsão era de 10 milímetros e não choveu. Lá na minha propriedade deu 20, na outra não deu nada. É que é difícil de tu precisar uma nuvem de verão se vai chover naquele local. Isso é uma coisa que ainda não se consegue. Só na hora que está chovendo que um radar vai ver a nuvem, a altura e coisa e vai... ali está chovendo, sabe? A gente olha num site ali e sabe. Mas como aquilo... vai ser previsível, não é isso ainda, a previsão não consegue. Exemplo disso é a catástrofe climática que o Rio Grande do Sul, né, teve em 2024 também. Então, volumes de chuva maiores, havia essa tendência, mas não havia como prever, né, a intensidade que foi, o volume que foi, né, naquele período. O que a gente poderia ter é um estudo melhor do impacto hídrico de um volume grande de chuva, né? Ninguém sabia onde que poderia pegar e fazer, e outra coisa que poderia ter seria tipo algum aviso para não morrer tantas pessoas. Exato. Né? Quando começou, deu um volume num lugar, já a Defesa Civil tinha que agir com um pouco mais de rapidez e pedir para o pessoal sair de casa, como ocorre às vezes em outros países, né? Porque lá é um tufão, um furacão, ele tem uma previsibilidade. Nós, geralmente, no Rio Grande do Sul, o problema em locais por volume, que nem lá na minha propriedade, nunca vou ter problema por um volume exagerado, posso ter erosão,
mas não tem, mas esses vales que o Rio Grande do Sul tem é muito propício a desastre ambiental mesmo. Exatamente. E no que tange, Mauro, a questão de estiagem, né? Tu usa esses teus prognósticos para se preparar melhor, mas você mesmo mencionou que mesmo no ano de El Niño a gente teve um período ali sem chuvas, né? Nós então, tivemos perda de que fatores da propriedade você usa para tentar mitigar isso aí? Não sei se você tem irrigação ou você é aquele produtor que olha para o solo como fator de resiliência climática. Não, eu cuido muito bem do meu solo, então não tem alumínio tóxico de 10 a 20 centímetros, nada na nossa Nunca propriedade. faltou calcário. Não, calcário é um bem primeiro. Adubação equilibrada também, a gente não exagera, mas é bom de fósforo, de potássio. A gente vai colocando os outros fertilizantes, enxofre, boro, assim, para manter as culturas. Palhada, que eu sempre digo, a pele do soja, o protetor solar é a palha. Esse ano, eu acho que eu nunca tive uma palhada tão bonita. Estava dizendo que nós colhemos 2.200 kg de aveia preta. As máquinas 3 por hora gastando horror de óleo de tanta palha que tinha, né? Trigo também bem bom de palha. Nós não usamos redutor no trigo. Eu uso um potássio sempre depois da segunda aplicação de nitrogênio. E esse potássio parece que não deixa o trigo acamar, ele dá um pouco de sustentação para dar um pouco mais de palha também o trigo. E ele é puro ciclo. Então, solo a gente tenta. E também quanto a insetos, né? Eu vejo que, por exemplo, 2022... o Rio Grande do Sul perdeu uns 5 sacos por hectare por causa de trips. Então, deixar aqueles bichinhos lá, tá seco, não vou entrar, vou esperar chover. Os trips roeram toda a soja, então nós cuidamos muito do manejo de pragas, de ervas daninhas, fertilidade no solo. Nós não temos irrigação, até por ser agora, quando nós pensamos, começou a seca, nós pensamos só que o juro é muito alto e o momento não é oportuno, me parece. E outra coisa que eu quero também falar, que esse ciclo vai passar no Rio Grande do Sul, podem contar com isso. Nós estamos vivendo os anos das vacas magras, nós tivemos os anos das vacas gordas, de 2015 a 2019, que isso nos traz um ensinamento, que nós estamos nos preparar para anos ruins também. Então, cuidar muito dos investimentos, às vezes nós temos ferro demais sobrando nas propriedades, nós temos equipamentos demais e poderíamos não ter, sabe, às vezes gastado tanto. E nessa época de vacas magras, agora às vezes nós estamos pagando um preço por os investimentos muito altos que foram feitos num período de bonança, de colheita boa e preço bom. Então, isso também, na gestão da propriedade, nós temos que ter esse cuidado. Investir primeiro no solo, sempre. É o que nos dá, é o que faz da vaca dar leite, é o solo. Em segundo lugar, em maquinário. Pode terceirizar um serviço, uma coisa, se tu precisar, mas o solo tu não tem como, se ele não tem produto, não adianta, né? A irrigação, eu acredito que é uma coisa que vai ter que ser melhor implementado no estado, mas não com esse juro aí de quitar e coisa, né? Eu acredito que, e eu faço sempre em cada investimento o tempo de retorno e quanto que aquilo vai me dar de retorno no investimento. Se eu pegar uma irrigação hoje, vamos supor que vai custar 200 sacos por hectare, só de juro já vai dar praticamente, se eu aplicar esses 200 sacos, dá 30 sacos por ano. Sim. Eu não aumento em 30 sacos por ano a minha produtividade por hectare, pela média que eu tenho. Então, mais o custo da luz, da água e do serviço, eu teria que colher 35 sacos, se eu fosse só pensar em soja por ano. Claro. E isso, a minha média é 60 sacos, eu aumentar para 95 sacos, talvez eu não consiga, sabe? Só para pagar o custo. Então, eu teria que ir para 100 sacos para ter 5 de lucro. Então, nesse período, eu não investi em irrigação na minha região, na minha propriedade, com a média que eu tenho, porque esse retorno no investimento, ele se torna muito parecido com o custo do investimento. Tá? Talvez o solo te garantiu uma estabilidade produtiva maior também, né? Comparado talvez a produtores se eu for comparar, às vezes, com outras propriedades do lado, eu às vezes colho 10 sacos a mais de trigo, 10 sacos a mais de soja, assim, tipo, do lado, sabe? Com solo, investimento em solo, em adubação e também mitigação de risco. Tem uns produtos hoje que tu pode usar para a planta se proteger um pouquinho, né? Da estiagem, do calor.
horários de aplicação, produtos às vezes que tu passa e pode até aumentar o estresse da planta, né? Com certeza. Então a gente bem assessorado, usando na hora certa, tendo capricho. Não adianta tu saber tudo, que nem um médico, às vezes, ele sabe muita coisa e ser um fumante. Ele tem inteligência, mas não tem sabedoria, que é diferente. Tu pode saber tudo, mas se tu não usar o teu conhecimento na hora certa, pro que precisa, não adianta, sabe? Então, tem várias coisas que eu sempre digo lá na nossa propriedade. Quando tem que fazer a coisa, tem que fazer naquela hora, não adianta esperar. Se as lagartas não comendo lá teu soja, tu vai esperar, não pode, tem que ser. Então, essas coisas a gente tenta fazer sempre na hora certa. E falando em conhecimento, Mauro, em algum momento você decidiu compartilhar esse teu conhecimento, né? Você citou anteriormente que você tem um blog com 10 mil acessos aí mensais, né? Do que nasceu isso? Que momento você disse, olha, eu vou começar a compartilhar, e você se dedica mensalmente a fazer análises climáticas, né? Conta um pouco dessa... Eu sempre, então, eu falava, fazia as palestras, isso há 6, 7 anos atrás. Eu descobri umas coisas que são interessantes do clima, e daí o pessoal começou a me convidar ali, eu saía a fazer palestras assim, e daí não abrangia tantas pessoas, às vezes tem 100, 200 pessoas numa palestra, né? Daí eu disse, o meu genro lá, que é de tecnologia da informação, disse, vou fazer um esquema aqui, tu publica, isso aqui fica gravado, as pessoas têm acesso, um dia que ele pode, ele lê isso aí. Daí comecei a escrever um pouco do que eu via do clima, desses dados, e daí comecei a publicar e divulgar. E isso é uma coisa de índole minha, sabe? Que eu vejo assim, que a gente morre e não leva nada. Tu leva aquilo que tu conseguiu fazer de bem aqui. Tudo que tu quis guardar para ti, tu vai deixar aqui. O que tu deixou fora de você, isso segue. Assim, nesse mundo, sabe? Então, acho que o bem que a gente pode fazer quando é compartilhado, pode ser pago, mas desde que seja compartilhado, ele vai ficar. E quando tu consegue melhorar, às vezes, uma região, assim, seu vizinho ali... Uma vez eu me lembro de uma história, tinha um vizinho meu que fazia 5 anos que não plantava trigo. Foi numa palestra minha lá em Condor, e eu falei, foi em 2022, aquela seca, mês de março, eu disse, esse ano quem quiser ganhar dinheiro vai ser o ano do trigo. Mas mal tu imaginava que seria tão bom tão assim. Bom, eu não imaginava. Daí ele disse, Mauro, faz 5 anos que não planto trigo. Ele plantou 800 hectares de trigo, sabe? Daí ele disse, mas se der mal, tu vai me pagar. Eu disse, se der bem, tu vai ter que me dar uma comissãozinha. Claro, Justo, né? Ele colheu 75, depois ele veio me agradecer, olha, fui na tua palestra, plantei 800 hectares de trigo que eu não plantava, hoje até é multiplicador lá, tem uma sementeira. Eu disse, tudo que eu tenho de bom para mim, eu sempre coloco nos grupos, eu vi que isso aqui faz bem, eu coloco... Porque o nosso competidor não é o vizinho. Nós estamos numa economia globalizada. Se lá nos Estados Unidos eles colher bem o milho, o soja, vai baixar o preço para nós. Não vai ser o vizinho que vai colher 5, 10 sacos a mais por hectare que vai mudar o preço do soja. Então, nesse sentido, eu vejo como um mundo mais aberto, sabe? E tem pessoas que descobrem uma coisinha que é bom na propriedade e quer esconder pro resto da vida lá, porque aquilo ali é dele, sabe? Vai morrer com ele. Eu sempre digo, o conhecimento não compartilhado morre com a pessoa. E aquilo que ele compartilha fica para os filhos, fica para os vizinhos, fica para os outros, fica na sociedade, e é uma coisa que vai fazer bem para todo mundo. Quando faz bem para todo mundo, é bom para a gente também, é gratificante para a gente. Isso é meu sensacional, sentido de inspirador, vida. né? Inspirador. E aí você prepara hoje um documento, né? Que é um relatório ali, um reporte, e você divulga, né? Eu faço assim, são dados estatísticos, não é muito o que eu acho, é aquilo que mais ou menos eu tenho de visão por causa do Atlântico, daquele mês principalmente. Então, vamos supor, o Laninha é um clima para um verão. O Atlântico é um clima para um mês. Então, se ele está quente, muda toda a dinâmica. Se ele está frio...
Então, eu tenho que anotar mensalmente todos esses dados e mensalmente eu faço uma análise. Hoje está assim, está parecido, que nem eu te falei, com 2008 e 2009, que era um ano de uma laninha fraca, com as temperaturas do Pacífico parecida com hoje, só que tinha um diferencial. Por exemplo, a oscilação decadal estava positiva, que era muito melhor do que hoje está negativa em 2,4, que é ruim. Ano passado estava 3,4, estava pior que esse ano. Então, cada mês é como se tu fizesse um filtro aí, esse está bom para chuva, esse está ruim, esse está bom, e qual deles teve impacto, que é uma fórmula correlação de Pearson, que daí, esse fator aqui foi o mais relevante no mês de novembro, nos últimos 35 anos. É o primeiro filtro da minha planilha. Depois o segundo foi outro, então eu tiro aqueles anos que estavam parecidos naquele local do oceano e vou indo para os outros, daí eu faço, vai sobrar 3, 4 anos que são mais parecidos. Tem um ano que é fora da curva da estatística, que lá daí pode acontecer, porque clima nunca tu pode descartar nenhum ano, você tem uma probabilidade de 20%, pode acontecer, e daí eu acabo fazendo um resumo, pego os modelos do Brasil, do IMET, dos Estados Unidos, que é do IRI, e da Europa, que é o MCWF, e coloco ali tudo, os modelos mundiais mostram isso, brasileiro mostram isso, e o meu estudo mostra isso. Então, todo mundo lê ali e tira suas conclusões aí, todo mês. Não é produtor, é um meteorologista. Exatamente. Formado já, né? E um trabalho de tanto tempo, né? São tantos dados para serem coletados e analisados e compartilhados assim de forma tão democrática com todo mundo, né? Muito interessante. Até que eu puder, eu vou seguir fazendo isso. Eu estou num momento meio difícil agora, mas eu sempre tiro um tempo, um dia de chuva aí. Às vezes eu estou colhendo com uma colheitadeira, dá o dia 30 do mês, então eu vou antecipando umas coisas, sabe? Exige dedicação, né? Daí, deu uma chuva lá, o pessoal está de folga, eu estou lá no escritório, ou de noite estou lá eu montando assim, porque eu tenho um padrão lá. Daí quando chega no último dia de mês, eu pego todos os dados de preço e de produção e de coisa e de clima. E daí eu termino, daí no dia 1º eu divulgo, daí sempre o dia 1º de cada mês, ou o dia 2, quando eu não consigo. Que bacana. O pessoal fica esperando o dia 1º, ali eu largo, ali aquilo ali começa... E Mauro, para a gente já também ir caminhando assim mais para a fase final do nosso bate-papo aqui, você mencionou no início que talvez esse período de vacas magras está passando. Então, baseado na sua experiência, por que você vê essa tendência? O que a gente pode deixar de mensagem para os produtores pensando nos próximos anos de condição climática? Então, o fator mais importante que eu falei, que é esse de longo prazo, essa oscilação decadal do Pacífico, que ela está negativa já faz uns 5 anos. Nos últimos 170 anos que eu tenho de dados, ela nunca durou mais de 5 anos. Então, primeiro fator. Então, vamos supor que isso continue. Que para o ano que vem, também tem uma grande probabilidade de nós termos um El Niño, que seria muito bom para as culturas de verão do Rio Grande do Sul. Então, se nós encaixarmos um El Niño para o ano que vem, mesmo com essa oscilação, vamos supor que esteja negativa, ele anula isso. Ele é soberano. É soberano. Então, nós teríamos um ano bom. E provavelmente essa oscilação decadal vai passar por um período positivo, que pode durar 20 anos. E nós ter muito mais anos bons do que ruins no Rio Grande do Sul. Então vamos ter coragem, vamos ter fé, passar por esse ano, que pode ser com chuvas um pouco abaixo da média, na minha leitura, uns 30%, 40%. Por exemplo, a minha média lá de dezembro, janeiro, fevereiro fosse de 150, 180 milímetros. Eu acredito numa média entre 100 e 120, 130 milímetros para dezembro, janeiro, fevereiro. Março é um ano muito perigoso. Tem anos que é muito seco, sabe? O começo de março e quente, o dia da Expo direto ali. E tem anos que chove bem. Na maioria dos anos de laninha, março é meio seco, começo de março. E esse ano, como esse laninha pode ser que ele perca muito rápido a força, pode ser que chova bem em março. Nós já temos um período positivo, então não tenho medo. Quem tiver que plantar um pouco mais tarde, um ciclo mais longo, pode ser que esse ano, março, seja um ano bom e isso também vai ajudar as cultivares do tarde. Então eu vejo assim, nós temos um futuro onde essa oscilação que está 26, 27 anos negativa
pode se tornar mais positiva e durar uns 20 anos, que nós temos um ano de seca a cada 5 anos no Rio Grande do Sul, e não que nem agora, 5 anos de seca para um ano bom. Tá? A proporção não está. Não, isso não tem lógica, está fora da estatística. Então eu tenho muita fé, muita esperança que nós vamos ter essa virada de chave e se cuide do Mato Piba lá, guardem um pouco desse dinheiro que eles estão ganhando nos últimos anos, como aconteceu para eles de 2015 a 2019, que muitos quebraram e foram embora. Lá também eles têm que cuidar do solo, pensar irrigação, pensar que eles podem ter anos ruins. O Mato Grosso ali tem uma estabilidade melhor, mas então nós temos as regiões sensíveis, que é Paraguai, oeste do Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina, e temos aquela região do Mato Piba que é sensível também. Quando é muito bom para nós, é ruim para eles. É como se fosse uma balança. Então, um recado para o Brasil aí. Importante, né? E Mauro, você acredita que esse aumento de temperatura global que nós estamos vivendo, né, que se intensificou nos últimos anos, né, ele pode talvez gerar ruídos sobre esses prognósticos? Você aposta que isso talvez siga aumentando? Nós batemos no ano passado 1,54 graus acima da média, né? E isso tem uma relação direta também com a dinâmica de chuva, porque talvez mesmo chovendo no mesmo volume, como temperatura mais alta, nós precisaríamos mais água, né? Exatamente. Qual que é a tua visão sobre esse processo? Olha, assim, eu não tenho um conhecimento científico para dar falar cientificamente, né? Mas o que eu tenho notado? O Atlântico, ele nunca teve tão aquecido como nos últimos 15 anos. É uma mudança climática no Atlântico. O Pacífico faz 175 anos que é um relógio. Ele não muda. Então, o aquecimento global, por exemplo, ele é real, é 1,54. Eu não sei o porquê que ele ocorre. Se isso é uma dinâmica dos oceanos, que tem 2/3 da água que fazem aquecer, ou se é pelo efeito estufa de gases também, eu não tenho esse conhecimento científico. Mas o que é fato? Os tornados nos Estados Unidos têm sido mais fortes, os furacões, o clima tem sido ou chove pouco ou chove muito em todo o Brasil, por exemplo, na América Latina. Então, o agravamento do extremo climático tem aumentado muito. Ocorreu uma enchente em 1944, aqui no Rio Grande do Sul, né? No ano de 1998, só que eu vejo assim como uma frequência maior de eventos mais extremos que eu nunca tinha visto desde criança. Temperaturas tão altas, ou chover muito, que nem choveu no ano de 2024 e 2023, ali setembro a junho. Então, esses eventos fortes têm sido mais frequentes. Então, nós temos que ter um solo mais preparado para uma chuva torrencial. Nós temos que também cultivares que não resistem muito a esse calor extremo que tem dado. Tem que diminuir, talvez, o plantio. Por mais que seja super produtiva, ela não resiste. Nós temos que buscar mais estabilidade, às vezes. Então, nesse sentido, os eventos extremos estão mais frequentes e mais fortes, e eu não sei exatamente por que isso está acontecendo. Então, isso é uma coisa que é uma controvérsia entre cientistas e pesquisadores. Às vezes tem um posicionamento de uma maneira ou da outra. Eu não sei se isso é real, é econômico, porque isso mexe com a economia, a dinâmica da economia mundial. Dizer que aquece por causa de um combustível fóssil faz com que tu tenha que investir em crédito de carbono, faz com que tu tenha que investir em energia eólica, hidrelétrica ou solar. Isso mexe com a economia mundial. Com certeza. Então, isso pode ser também uma coisa que a gente tem que muito cuidar. Pode ser uma paranoia política hoje mundial, que os que detêm esse conhecimento, essas tecnologias, querem vender os produtos e botam a culpa nos que têm outros. Querem botar a culpa que o boi brasileiro faz aquecimento global. A Embrapa está tentando provar o contrário. Então, hoje nós estamos assim, com muito conhecimento, pouca análise e pouco conhecimento, assim, tipo, que é mais simples e mais importante para o agricultor. Então, tomada de decisão em cima de coisas mais simples.
o feijão arroz é calcário, tem esse tipo que custa tanto e tem pouco PRNT, tem esse que é mais caro, tem mais, e tu corrigiu o solo, tu disponibiliza o fósforo, o potássio, os outros. Então, essas coisas simples, às vezes o agricultor não está fazendo, o básico, sabe? E quer botar um produto foliar lá que vai salvar a lavoura, sabe? Então, essas coisas que eu vejo assim, pela minha experiência de vida, que nós temos que ver o conhecimento técnico, científico e usar isso, ter esse encontro. A pesquisa daqui, o agricultor daqui, essa dinâmica dos dois se encontrar, esse encontro às vezes é muito importante. Exatamente. E principalmente para esse cenário de enfrentamento, né, dessas mudanças, como você bem mencionou, a frequência tem aumentado, né, isso é muito perceptível e nós no Rio Grande do Sul somos a prova viva disso. E é o que os estudos têm mostrado. Então, até aqui quando a gente conversa internamente com o time, a gente fala que adaptação é a palavra do momento. Né? Exatamente. Não é mais discutir mudança, quem é culpado, se tem culpado, se não tem. Mas a gente precisa se adaptar para esse novo cenário. E esse cenário ele é climático, ele é um cenário econômico. Né? Você bem mencionou que as nossas margens mudaram, então não há todo aquele lastro que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás. E a gente precisa fazer esse conhecimento científico se tornar prático, tanto na esfera técnica quanto na esfera de gestão econômica dos processos. Uma coisa muito importante é a aptidão agrícola de cada lugar, entende? Nós vimos a fronteira era uma área de gado há 20 anos atrás, né? E daí hoje, às vezes foram abertos muitos locais que não tinham uma aptidão agrícola e esses locais não produziram a receita esperada pelo investimento. E hoje as pessoas ali veem que aquilo talvez vão ter que mudar. Então, que nem tu disse, adaptar pela aptidão e fazer a mudança necessária. Às vezes não dá para continuar insistindo com uma coisa que a gente vê que não está dando retorno econômico, né? E estudar o clima das regiões, ter esse contexto histórico é fundamental, porque às vezes nós podemos entrar a tomar uma decisão baseada em algo momentâneo, né? Que foi uma nuance do processo. Tivemos 2 safras boas, mas não é o normal da região. Exatamente, Bacana. Então, se encaminhando já para o nosso final aqui, acho que a gente passou por vários tópicos e é gratificante ouvir o Mauro contar a história dele, né? Toda essa experiência. Ele não é só produtor, é um cientista, né? Isso ficou muito claro aqui nesse nosso bate-papo. E, Mauro, não sei se ficou algum ponto que tu queira reforçar aqui também. Enfim, a gente está aberto nesse momento também para outros tópicos. Eu digo para os agricultores que trabalham só, que tenham coragem, tenham fé, que tudo passa. O que não, né? Tudo tem um tempo. E se quiserem seguir lá minhas informações, então vou deixar aqui o blog lá. Perfeito. É www.agropecuariabrasitalia.com.br. Daí entra num site. Daí num cantinho lá tem a nossa história, tem várias coisas. Tem clima. E tem a história do meu estudo, que é estudo climático, e tem outra portinha que tu entra, que é análises climáticas. Quando tu abrir essa portinha, tem dos últimos... deve ter umas 70 análises dos últimos 6, 7 anos. Tu pode olhar para trás, o preço de produto agrícola tem também dos 3 anos para cá. E ali, todo dia 1º do mês, eu coloco mais ou menos uma leitura do que eu imagino que vai acontecer com o clima pelos meus dados e pelos dados dos outros institutos de pesquisa ali. Então, mais ou menos é isso. Eu agradeço a oportunidade aqui de vir aqui nessa central das cooperativas que eu participo e eu conheço desde criança. Eu vinha nos dias de campo aqui, quando era Fundacep. Dezembro temos um, né, Jana? Já bota na agenda, hein, 17 e 18 de dezembro. Daí eu agradeço e estou sempre aberto aqui até para o pessoal daqui também, qualquer informação. Eu gosto muito de dados, informações, eu tenho muita coisa armazenada lá, que às vezes pode ser útil. Eu sei que aqui também tem, eu uso muitos dados daqui também. E estou à disposição sempre que precisarem de qualquer informação. Obrigado, Mauro. Para nós foi uma honra, né? Teve uma verdadeira aula aqui sobre esses fenômenos climáticos, a relação que eles têm com a agricultura e como essas informações são relevantes para o produtor tomar a decisão. Então, obrigado por estar aqui hoje, né? Por disponibilizar um tempinho aí do teu dia, que a gente sabe que é intenso, né? Você está num processo lá de semeadura, de colheita também, mas dedicou um tempinho para vir falar com a gente. Então, espero que a gente possa se reencontrar
mais vezes, né? Trocar muita informação. E eu fico na torcida para que essa virada de chave na agricultura ocorra mais rápido, né? Para que nós tenhamos aí uns bons anos de vacas gordas para a gente recuperar também, né? Esses efeitos, assim, digamos, negativos que nós tivemos nos últimos anos, principalmente no âmbito econômico, né? Que privilégio, né, Geomar, poder ouvir alguém com essa dedicação de tanto tempo, compilando dados, que poderia restringir, né, a sua propriedade para orientar a tomada de decisões, mas optou por compartilhar e fazer com que essa informação chegue a mais pessoas de forma democrática. E para ti aí que está nos acompanhando, inclusive, né, como o Mauro disse, é muito importante acompanhar esse histórico. Então, né, quem usa aí a plataforma Smartcope consegue ter o histórico de chuvas, já é uma aliada aí, né, para começar a fazer essa análise de dados, para começar, de repente, lá acessar o site, aprender contigo como interpretar todas essas informações, fazer toda essa relação. Então foi realmente uma verdadeira aula e também uma verdadeira aula de otimismo, né, de esperança produtor, que às vezes acaba desanimando aí em frente às intempéries, para ter esse ânimo para continuar, porque essas situações difíceis passam. Então, muito obrigada pela presença aqui, muito obrigada para ti que nos acompanhou. Geomar lembrou bem, nós estamos aí há um mês do Show Técnico Cooperativo, esperamos aí mais de 2.000 pessoas aqui no campo experimental da CCGL. Então, continua nos acompanhando, vamos falar ainda até lá muito sobre o Show Técnico Cooperativo, vamos falar também sobre mudanças climáticas nas nossas redes sociais, sempre com informações atualizadas, Instagram, Facebook, Spotify, então o YouTube, obviamente. Então, para ti que nos acompanhou, quiser assistir de novo, quiser ouvir de novo, o episódio fica salvo. E também, qualquer sugestão, qualquer ideia, é só entrar em contato conosco. Muito obrigada, Geomar, e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.